Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar então da nossa revisão da nossa terceira e também da quarta aula então de Homem, Cultura e Sociedade. Eu vou fazer para vocês aqui duas revisões em uma, né? Porque no dia 11 nós vamos ter prova, então que eu vou conversar com vocês no Zoom, a gente vai conversando aqui no chatzinho do YouTube. Então já preparei para vocês, para não atrasar vocês, para que daqui uns dias eu possa passar a revisão completa para vocês da prova também, certo? Vamos lá então? Olha só. Hoje nós vamos falar muito a questão da nossa terceira aula de globalização e a consolidação da sociedade global. O nosso objetivo da teleaula 3, então, é compreender o percurso histórico da sociedade globalizada, com marcas da construção política e ética conduzindo a possibilidade de atuação do sujeito de forma efetiva, consciente e transformadora, certo? Como chegamos à globalização? Bom, a globalização, pessoal, ela se caracteriza pelo aprofundamento das relações entre os países, que abrange esferas econômicas, políticas, culturais e sociais. Temos antecedentes históricos da globalização. Olha só, lá no século XV a gente podia citar o mercantilismo, no século XIX o imperialismo, e aí com o século XX realmente que se chegou à globalização, com a abertura das fronteiras, enfim, a comercialização, o capitalismo então acelerado, né, até a chegada agora do neoliberalismo, aí, que é onde a gente está mais ou menos vivendo essa fase de globalização. Mas vamos lá. O complexo fenômeno da globalização, iniciado na época das grandes navegações, prosseguiu e se desenvolveu com a Revolução Industrial. A utilização de energias provenientes do carvão, do vapor e mais tarde do petróleo acentua a melhoria do nível de vida das populações, ao propiciar máquinas, meios de transporte e meios de comunicação muito mais eficientes. Acentua-se a interdependência entre as diversas regiões do mundo, estimulando trocas, produção em massa, divisão do trabalho e a necessidade imperativa de buscar novos mercados para escoar os produtos. Isso favoreceu o nascimento de empresas de grandes dimensões, com filiais espalhadas por todo o globo. Mesmo considerando que a globalização remonta à origem do homem na Terra, com características e marcas diferentes das que vemos hoje, o processo de intercâmbio global de pessoas, ideais e bens vem se desenvolvendo e evoluindo conforme as necessidades dos homens, já que as exigências mundiais estão sempre se alterando. O processo histórico que denominamos como globalização, propriamente dito e usado atualmente, ele é recente, tendo como marco histórico desse mundo sem fronteiras a queda do Muro de Berlim em 1989. Esse marco ele simboliza a queda do Império Soviético, com o fim do socialismo real e da Guerra Fria, e a expansão do capitalismo, que se dava desde o final da Segunda Guerra Mundial, como a gente viu anteriormente, né? E esses fatores impulsionaram como nunca o avanço da comunidade comum europeia. Mas afinal, né, a gente falou aqui, reviu aqui a questão, mas o que é a globalização? Globalização é um dos termos mais frequentemente empregados, ainda mais em administração e ciências contábeis, para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Características e aspectos positivos e também negativos dessa globalização, então, né? Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente a economia. Falar de globalização sem deixar de tocar na economia não tem como, né? Porque a globalização envolve essa questão de abertura de fronteiras, abertura do comércio, enfim, e que a gente possa realmente fazer bons negócios e desenvolver a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização.
embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social, por ela proporcionada em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. Bom, a gente viu todas essas questões aí das formas de gerenciar os países, né? E o capitalismo, ele tem esse problema da desigualdade ainda, né? Que uma minoria fica com uma concentração maior de dinheiro na mão, fica com maior poder então na mão, certo? Esses são os aspectos aí, o aspecto negativo principal da chamada globalização. A globalização, ela promove intensos impactos sobre praticamente todos os domínios da nossa vida. Há consequências nas dimensões políticas, financeiras, culturais e inclusive ambientais do planeta, de forma generalizada. Os processos de mudanças ambientais globais e da globalização estão interligados de maneira profunda. Essas mudanças estão influenciando o nosso destino, gerando riscos e inúmeras incertezas sobre o futuro da humanidade. Note como esses dois processos, mudanças ambientais globais e a própria globalização, se reforçam mutuamente. Ações pontuais em uma determinada região podem produzir efeitos mais visíveis em outras regiões e muitas vezes com formas difíceis de se prever. Diante disso, pessoal, a globalização ela é um fenômeno que atinge o mundo, está dizendo o nome, global, globalização, mas não de maneira homogênea, uniforme e linear. Aquilo que a gente falou, devido principalmente à questão não só de dinheiro, mas também afeta diretamente os povos, tais como a economia, a cultura, tecnologia e política. É um processo que está em curso e precisa ser visto na sua amplitude histórica. No Brasil, podemos dizer que a globalização, pasme, mas foi isso aí, pessoal, olha só. No Brasil, podemos dizer que a globalização ela foi inaugurada com a chegada dos europeus em 1500. Será? Claro que sim, por quê? Mas se intensificou adquirindo as marcas que conhecemos hoje a partir da década de 1990, com um grande impacto na economia. Vamos fazer aqui um apêndice aqui, olha só. Lá em 1500, o que aconteceu? Migrou para cá então os portugueses e demais europeus e começaram a fazer uma miscelânea, né? O multiculturalismo do povo brasileiro, certo? E isso aí também foi uma forma global social de participação, então a partir de 1500. Mas, claro que sim, o grande impacto na economia, com a abertura das fronteiras, com o livre comércio, se deu em 1990. Foi a partir daí que o Brasil adotou um modelo econômico visando a mínima intervenção do Estado na economia, o nosso chamado neoliberalismo, que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Abre-se dessa forma o mercado para o capital externo, com empresas estatais sendo privatizadas. Pavimentou-se o caminho para as multinacionais se fixarem no Brasil, com o objetivo de ampliar seu mercado consumidor, ter mais facilidade de acesso a matérias-primas e também contratar mão de obra barata. Vemos então uma forte contradição trazida pela globalização no cenário do Brasil. Apesar do aumento da produção e do aumento considerável da venda de aparelhos tecnológicos, temos em contraposição a acentuação da precarização do trabalho e da concentração de renda e a redução dos postos de trabalho. A consolidação da sociedade global tem alterado significativamente o cenário natural no qual estamos inseridos, acarretando severas consequências para o meio ambiente, certo? Vocabulário, algumas coisinhas aqui para a gente não esquecer, a gente já viu, mas vamos conversar de novo, olha só. Esse vocabulário é para a gente fixar os sistemas econômicos, e aqui vamos falar do capitalismo. O capitalismo é o sistema socioeconômico no qual os meios de produção, terras, máquinas, prédios, fábricas e o capital, dinheiro, são de propriedade privada, ou seja, tem um dono e possuem essencialmente fins lucrativos.
O liberalismo econômico é a teoria segundo a qual o Estado não deve intervir nas relações econômicas que existem entre indivíduos ou países, nações. Defende o livre uso da parte de cada indivíduo ou da sociedade de sua propriedade, sendo partidário da livre empresa em oposição ao socialismo. O liberalismo começou a se fortalecer em meados do século XIX, após as décadas de 1830 e 1840, e teve a sua maior representação na França. O multiculturalismo, olha só que bacana, palavras novas que a gente vem aprendendo, né? E eu até citei anteriormente a questão do multiculturalismo, certo? Fenômeno que estabelece a coexistência de várias culturas em um mesmo espaço territorial, no mesmo país. Graças aos importantes avanços tecnológicos, ao desenvolvimento das comunicações e da interligação de diferentes partes do mundo, todas as sociedades podem receber informação sobre outras. O crescimento das migrações e a travessia das fronteiras colaboram com a mistura de culturas e sociedades. Com isso, nós temos agora um cenário econômico, né, chamado de neoliberalismo. O neoliberalismo, pessoal, que a gente viu bem nas aulas anteriores, mas vamos reviver aqui, nada mais é do que um conjunto de ideias econômicas e políticas que defendem a não participação do Estado na economia, para assegurar crescimento econômico e desenvolvimento social. Tem como marcas a privatização de empresas estatais, a pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, a abertura para o capital externo, favorecendo a fixação de multinacionais e a livre circulação de capitais internacionais, por exemplo, que é o que praticamente os países aí que estão ligados nesse elo forte de globalização estão vivendo. Socialismo, doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII e se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo assim a distância entre ricos e pobres, através da abolição da propriedade privada. Aspectos gerais da globalização. Fizemos um apêndice ali, passei de novo as questões sociais para vocês e vamos falar sobre a globalização novamente. O processo de globalização ele tem assumido diferentes feições no decorrer de sua história. Por isso mesmo é chamado de processo. Mesmo com alterações, podemos perceber que algumas características têm sido acirradas durante o percurso. A partir dos anos de 1990, especificamente do Brasil, temos a adoção de um modelo econômico chamado neoliberalismo. De forma bem objetiva, a principal marca do neoliberalismo é a existência de práticas econômicas com a mínima intervenção do Estado. Note como há imenso incentivo para as privatizações das empresas estatais, ou seja, estaduais, né, municipais, a partir da forte abertura para o capital externo. O apêndice aqui, pessoal, estatal, quando a gente falar em estatal, a gente vai falar que é uma empresa do governo, certo? Com o capital aberto, as multinacionais se fixaram no Brasil, buscando ampliar seu mercado consumidor, ter mais facilidade de acesso em matérias-primas e também contratar mão de obra barata. Veja como se estabelece uma contradição que a globalização, arrasta também para o Brasil. Ao aumento do emprego, da produção e a grande venda de aparelhos tecnológicos, em contraposição também à acentuação da precarização do trabalho e da concentração de renda. Certo, gente? Vamos falar um pouquinho então desse termo novo que a gente começou a usar na aula hoje, que é o multiculturalismo e a homogeneidade cultural, certo? Multiculturalismos, vamos ver a definição: mistura e coexistência de várias culturas e sociedades em um mesmo espaço territorial, integrando informações das diversas sociedades e partes do mundo. O Brasil tem muito disso, né? Tem muita questão multicultural no Brasil. Homogeneidade cultural, padronização e uniformização dos modos de vida, costumes e hábitos dos mais diversos povos, certo? Aspectos culturais. A cultura brasileira
ela é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o povo brasileiro. Portanto, a cultura brasileira caracteriza-se como um mosaico de diferentes vertentes culturais que formam juntas a cultura do Brasil. O termo cybercultura, vocês já escutaram? Então vamos ver. O termo cyberespaço, da cybercultura, especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como seres humanos que navegam e alimentam esse universo, ou seja, infinitas possibilidades nós temos na questão da navegação dentro das nossas culturas ou de diversas culturas. O interculturalismo, olha só, temos o multiculturalismo, a cybercultura e o interculturalismo. É a interação entre diferentes comunidades étnicas e culturais. ênfase nos valores tradicionais de uma nação e na capacidade destes serem partilhados pelos seus cidadãos. Promove as capacidades culturais dos indivíduos e a ligação entre bens e recursos culturais necessários ao desenvolvimento de práticas criativas e inovadoras. Globalização e meio ambiente tem a ver. Olha só, pessoal, o meio ambiente ele passa a ter um impacto com a globalização. E a globalização, então, ela tem esse impacto em âmbito mundial, gerando riscos e incertezas acerca do futuro. Mais para frente na disciplina Responsabilidade Social e Ambiental, nós vamos ver muito essa questão da globalização e os seus impactos ambientais dentro das empresas, dentro das organizações, no mundo, na verdade, tá? Oferece matéria-prima, facilidade de transporte, mão de obra barata, mercado consumidor próximo e poucas exigências ambientais. Desenvolvimento sustentável, outro termo importante que a gente vai ver lá em responsabilidade social e ambiental, mas eu não poderia deixar de estar aqui falando, já que a gente está falando de globalização, que interfere no meio ambiente. Tem a questão do DS, o desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades, né? Então ele está se autodesenvolvendo sustentavelmente. A preservação dos recursos naturais do meio ambiente, satisfação das necessidades básicas da população, participação ativa da sociedade civil, a segurança social, investimento em políticas públicas relacionadas à infraestrutura, elaboração de sistemas sociais que assegurem emprego, respeito às culturas e incluam programas de educação. Desculpa, pessoal. Certo, gente? Fizemos uma mini revisão aí da aula 3, vou fazer a aula atividade com vocês, estou aqui no chatzinho. Daqui a pouquinho vou chamar vocês no Zoom, tem muita informação, preciso passar muita informação para vocês, principalmente a respeito da nossa prova no dia 11, do retorno das aulas, que está perto, né? Vou passar aqui para vocês, então, a síntese da aula atividade 3, certo? Lá nas questões de vocês, existia a seguinte orientação. Em dupla, faça a leitura da seção 3.1 do livro didático da disciplina Cultura e Sociedade e procure responder. Quais as perspectivas dos haitianos Rodini e Antal em encontrar trabalho e melhorar sua condição de vida no Brasil hoje? Bom, lá fazendo a leitura lá, pessoal, daquele trecho, que eu não vou ler aqui para vocês, que ele é um pouco extenso, senão a gente vai se alongar demais, né? Vocês podem estar norteando a resposta de vocês mais ou menos dessa forma que eu vou dizer para vocês. Olha só, a migração de Rodney e Antal se deve a um tipo de deslocamento internacional motivado por problemas socioeconômico-ambiental, certo? Sem trabalho e com nenhuma perspectiva de sustento, os migrantes deixam suas famílias e partem em busca de um destino melhor. Contudo, a maioria dos países em desenvolvimento como o Brasil não estão preparados com políticas públicas, isso chama-se políticas públicas de moradia, de infraestrutura e de trabalho, para receber esses migrantes. O capitalismo global, ele planificou a economia, defendendo os interesses financeiros, sem a devida observação aos problemas culturais e sociais que enfrentam os migrantes
em territórios que não são os seus. Nesse cenário, os migrantes que se deslocaram de seus territórios vão encontrar a exclusão e o empobrecimento em outros territórios. O Brasil atual tem como política a mínima intervenção do Estado na economia e, ao seguir a cartilha do neoliberalismo, abre-se para o capital externo, mas de certa forma fecha-se para o capital humano, precarizando o trabalho e aumentando a concentração de renda dos ricos. Entenderam, pessoal? Então essa condição ali que os haitianos estavam realmente se deslocando para encontrar trabalho, uma condição de vida no Brasil, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar essa realidade que a gente tentou passar para vocês aqui de uma forma resumida, tá bom? Número 2, olha só, assista o vídeo. Este vídeo tem mais ou menos 27 minutos, tá, gente? Dei uma olhadinha lá também, um documentário, na verdade, bem bacana, tá? Vocês assistam, bem importante mesmo, até para essa questão de fazer o paralelo aí com o que a gente está vivendo, principalmente com a globalização. A atual migração de africanos para o Brasil, esse é o vídeo, tá? Está disponível lá no YouTube. Após assistir o vídeo, reflita sobre o seguinte questionamento: as resistências dos brasileiros com as migrações internas ou externas na sua base internacional é por conta do racismo ou da xenofobia? Por falar em racismo e xenofobia, nós vamos olhar daqui a pouquinho na aula 4 a questão dessas questões do preconceito, né, que são muito importantes. Vamos lá. O vídeo ele nos mostra, então, pessoal, fazendo aqui um pequeno briefing aqui do que aconteceu no vídeo. O vídeo nos mostra uma análise sobre a história da humanidade e seus fluxos migratórios, que de modo geral ocorreram por razões econômicas. Assim aconteceu no século XVI até o século XX. A exemplo, os italianos de Caxias do Sul, os migrantes europeus foram os grandes responsáveis pela colonização da América. Contudo, ao observarmos o fluxo migratório do final do século XX, temos como realidade o deslocamento de grandes fluxos migratórios que saem dos seus países subdesenvolvidos à procura de melhores condições de vida, em busca de países em desenvolvimento ou já desenvolvidos. Num primeiro momento, esses migrantes são bem recebidos, porque o desenvolvimento econômico industrial do século XX ele necessitava de mão de obra mais barata, mas com a mecanização no processo produtivo e as atuais tecnologias, os migrantes passaram a representar um problema social para alguns países ou regiões, como vimos na opinião dos moradores de Caxias do Sul. É Rio Grande do Sul aqui, tá, pessoal? Não é Santa Catarina. Para eles, os migrantes, principalmente negros, representam a pobreza, a violência e a miséria. Por isso, não são bem recebidos. De certa forma, entra a questão da xenofobia e o racismo, que são partes constitutivas da história da escravidão e do branqueamento no processo de colonização no Brasil. Certo? Esse vídeo retrata essa questão da atual migração dos africanos para o Brasil, certo? Como como passou isso. Então a gente fez aqui um briefzinho, aqui um resuminho aqui para vocês aqui do que está acontecendo lá. Importante ver todo o vídeo e claro, vocês terem a opinião de vocês também, tá bom? Número 3. Tendo por base a leitura do fragmento textual. 1. Responda. O que é desigualdade e exclusão para o sociólogo Boaventura de Souza Santos e como ambas estão presentes na vida dos migrantes? Bom, a desigualdade e a exclusão, então, são dois sistemas de pertença hierarquizada. No sistema de desigualdade, a pertença dá-se pela integração subordinada, enquanto que no sistema de exclusão, a pertença dá-se pela exclusão. A desigualdade implica um sistema hierárquico de integração social. Quem está embaixo está dentro e sua presença é indispensável. Ao contrário, a exclusão assenta num sistema igualmente hierárquico, mas dominado pelo princípio da segregação. Pertence-se pela forma como se é excluído. Os migrantes fazem parte das estatísticas de desigualdade, pois estão alijados do trabalho e de exclusão, porque sofrem todo tipo de segregação. Bom, é um texto também um pouco mais longo, está lá na aula de atividade de vocês. Peço para vocês lerem, eu deixei aqui o meu contexto, né? Vocês têm que fazer a análise de vocês e fazer o contexto de vocês, tá bom, pessoal?
Já vamos agora, então, sem pausa para a aula 4, certo? Nossa revisãozinha da aula 4. E a aula 4, ela tem como tema sociedade, exclusão e direitos humanos, certo? Então a gente vai discutir a importância da antropologia para a definição de cultura, nós vamos compreender a formação histórica do povo brasileiro, elaborar reflexões sobre preconceito e discriminação racial, de gênero e social na sociedade brasileira. Refletir sobre a constituição de políticas de ação afirmativa pelo governo federal e seus resultados na efetivação dos direitos humanos, certo? Fiz aqui realmente de forma resumida, depois eu quero que vocês vão lá no livro digital de vocês e vejam a seção 4 aqui, muito importante e muito bacana, e ela nunca cai fora da nossa realidade, certo? As sociedades humanas, elas são compostas por diversas dimensões. Quando falamos sobre elas, nos referimos em grande parte às dimensões políticas, econômicas e sociais, mas também fazem parte de uma sociedade, a sua cultura e as características biológicas que a formam. A sociedade brasileira também é formada por essa diversidade de dimensões. Antropologia, cultura e identidade nacional. O que é a antropologia? Vamos ver. A antropologia ela é uma ciência social. Ela se divide em diversos ramos, entre os quais a antropologia biológica e a antropologia cultural. Há indícios de que os trabalhadores feitos pelos viajantes dos séculos 18 e 19 podem ser considerados estudos antropológicos. Contudo, podemos dizer que apenas no final do século XIX, a antropologia, como as demais ciências sociais, entre elas a sociologia, adquire objeto e método. Os estudos antropológicos são centrados no entendimento do homem enquanto ser completo, formado pelas dimensões biológicas, social e cultural, e do modo como estas se interligam e influenciam a vida social, seja das sociedades ditas primitivas, seja das sociedades complexas. Com isso tem a questão, gente, da formação da cultura e sua identidade. Existência social, vou fazer uma citação aqui do autor Santos. Existência social de um povo ou nação expressa em suas maneiras de ser, pensar, agir e de construir sua vida material e social. Essa existência social, constituída a partir das relações dos indivíduos com a natureza e entre si, constrói padrões sociais e culturais de relacionamento entre indivíduos. Etnocentrismo e identidade nacional. O etnocentrismo é a forma de pensar dos outros, sujeitos, grupos sociais e populações, a partir de normas e valores de nossa própria sociedade ou cultura. A identidade nacional que a gente tem falado aqui agora nesse resumo é o conjunto de sentimentos, ideias e costumes comuns a uma nação. Miscigenação e conflito, certo? Esse slide aqui eu retirei lá do slide de vocês lá das aulas, acompanhamento das aulas, achei muito bacana. Por quê? Miscigenação de brancos, negros e indígenas. Diferença entre raça e etnia. Vamos ver? Então, raça, o que são, gente? Raças são diferentes físicas, ou seja, cor da pele, né? Etnia, diferença cultural. Modo de viver é uma diferença cultural. As culturas de brancos, negros e índios se misturam, transformando-se na cultura afro-brasileira, certo? Então tem muito disso aqui no Brasil, sim. O Brasil é um país enorme, é um país continental, né, como a gente diz, né? Composto de vários estados, várias miscigenações, várias etnias, várias culturas. Poxa vida, quanta coisa, e várias raças, certo? O papel das populações negra e indígena na construção da identidade nacional. O que é ser brasileiro? O que nos define enquanto povo? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos uma vez, que ao olharmos uns para os outros, verificamos quanto somos diferentes entre nós. Há pessoas loiras de olhos claros, há pessoas negras de olhos claros, há pessoas caboclas com seus cabelos escorridos e seus olhos levemente puxados, há gente com sotaque caipira, gente com sotaque arretado, e aqueles que falam "Olha meu" ao final de cada frase. Somos um país imenso, de dimensões continentais, povoado por pessoas que têm biotipos
diferentes, que falam de forma diferente, mas que se sentem parte de um único país. Sem dúvida nenhuma, nosso Brasil ele é muito grande. E aí a gente tem um dito chamado mito da democracia racial no Brasil, certo? E eu até coloquei uns dados aqui para vocês entenderem. Vamos olhar aqui, ó. Primeiro gráficozinho que eu coloquei para vocês, esse gráfico em barras aqui, onde ele diz o seguinte, ó, a distribuição da população por cor ou raça. Entre 2012 e 2016, os levantamentos, as pesquisas feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, eles apontam que tivemos, na verdade, um aumento da cor branca do ano de 2012, uma diminuição da cor branca do ano de 2012 para o ano de 2016 e um leve aumento da cor raça, né, preta de 2012 a 2016, bem como da cor parda, da raça parda. Então, pessoal, o nosso Brasil, por isso que ele é chamado de mito da democracia racional, porque nós temos muitas raças, cores, misturas, etnias, culturas, né? A relação entre as três raças aqui, então, conflitos, contradições, subalternidade, escravidão, genocídio, tudo isso ocorreu, né? Se é que às vezes a gente vê que não ocorre também, mas ocorreu, vamos botar assim. Troca cultural e a prevalência da cultura do branco europeu. Colonização, interesse dos portugueses na época. Na história oficial, os brasileiros aparecem como um povo católico, língua portuguesa e de cor branca. Mas são diversas religiões que existem, não somente a religião católica, né? O mito da democracia racial funda uma consciência falsa da realidade, a partir da qual acredita-se que o negro não tem problemas no Brasil e as oportunidades são iguais para todos. Serve a uma constelação de interesses entre os quais isentar as elites de culpas e evitar a realização efetiva da integração racial democrática. É a forma pelo qual as elites exorcizam a ameaça dos movimentos sociais. O censo de 2010 do IBGE, ele coloca os seguintes dados. Existem 896.917 indígenas no Brasil, dividido em 305 etnias. Somente a classe indígena tem 305 etnias, culturas diferentes. Um número pequeno se compararmos às mais de 200 milhões de pessoas que vivem no país. Olha só. Ao contrário do que se faz crer, os estereótipos, apenas 57,7% estão em terras demarcadas. O resto migrou para centros urbanos ou está espalhado em nosso país, de proporções continentais. E é nas terras que encontram-se os grandes problemas dos povos originários do Brasil, do país, certo? E aí vem as palavras que a gente sempre fala e vem dizendo das diferenças de tratamento, enfim. Por que é chamado, aqui pessoal, vou voltar um pouquinho, do mito da democracia racial, né? Porque muitos pensadores, filósofos pensam que realmente é um mito nessa questão da democracia racial, pois existem ainda muitas injustiças. E aí forma-se então a questão do preconceito e discriminação. Preconceito vem da palavra pré-conceito. Então a gente vai formando pré-conceitos, que são as valorações que os sujeitos constroem sobre a sociedade, a partir de sua relação com ela. Estereótipos, que a gente viu anteriormente, são construções sociais dos valores que imputamos a um papel social. Convivemos com o estereótipo contra os negros, indígenas e demais grupos, que são percebidos como sendo outros no interior de nossa sociedade. Sim ou não? Sim, ainda existe essa questão, ou existia no passado muito mais forte, né? O racismo é uma teoria que sustenta a superioridade de certas raças em relação a outras, preconizando a segregação racial e os genocídios. Racismo e preconceito, a reprodução de desigualdades sociais, nada mais do que isso. É uma reprodução imensa de desigualdades sociais. Discriminação corresponde ao ato de apartar, separar, segregar pessoas consideradas racialmente diferentes, partindo do princípio de que
a raças superiores e inferiores, e não reconhecendo que nós, seres humanos, fazemos parte de uma única espécie, o chamado Homo sapiens, todos iguais. Concluindo, gente, o preconceito e a discriminação são mecanismos para manutenção de privilégios sociais para determinados grupos e negação de direitos a tantos outros. Contudo, esses grupos marginalizados, quando organizados politicamente, conseguem romper algumas barreiras sociais impostas pelos grupos dominantes e avançar em sua participação na sociedade. Com isso, passando essa questão também do racismo, do preconceito, houveram então a formação de políticas afirmativas no Brasil no século XXI, certo? As políticas de ações afirmativas, o que elas visam? Visam reparar as desigualdades estruturais legadas a populações em condições de vulnerabilidade social, que é o que eu coloquei. São consideradas políticas de discriminação positiva, afirmar a diferença para a produção de igualdade de condições sociais, são resultado das lutas dos diversos movimentos, como o negro, o feminista e os de trabalhadores. Temos exemplos de políticas afirmativas? Sim, a Lei 11.645 de 2008, que institui o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis de ensino brasileiro. Esse é um exemplo. Outro exemplo, Emenda Constitucional 72, a PEC das domésticas, que regulamenta o trabalho doméstico no Brasil, cuja mão de obra é predominantemente feminina. Outra, importantíssima, essa aqui ainda mais, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, Bolsa Família, políticas afirmativas para pessoas com deficiência, enfim, tem inúmeras políticas afirmativas no Brasil, né? 25% das vagas destinadas para estudantes oriundos da rede pública com renda inferior a 1,5 salários mínimos, tem sim. 25% das vagas para estudantes oriundos do ensino médio da rede pública com renda igual, superior a 1,5 salários mínimos para ingressar no nível superior, proporção de vagas no mínimo igual a de pretos, pardos, indígenas na população da unidade da federação. Olha só, a gente escuta dizer, essa questão das cotas, essa questão da distribuição, isso sim que é discriminar. Não, não é. É fazer inclusão. Fazendo inclusão, ela é uma política afirmativa, muito importante, que nós temos que levar a sério e com respeito. Certo, pessoal? Um resumo da nossa aula 4, teleaula 4. Vamos nos aprofundar, vamos mais lá no livro, que está muito bacana o livro, né? Bem atual. Temos os slides também, bem resumido, de forma bem resumida, e a teleaula para a gente ir lá e dar uma acompanhadinha. Vamos dar uma olhadinha na atividade 4 de vocês. Lembrando, terminando aqui, pessoal, estou no chatzinho aqui, estou conversando com vocês aqui, incansavelmente pedindo fotos para vocês aqui, tá? Registros fotográficos. Estou aqui no chatzinho, depois já vou abrir o Zoom. Muita informação, preciso falar da prova de vocês do dia 11 e do retorno das aulas. Aqui já temos uma luz no final do túnel, aí uma previsão, aí, se Deus quiser. Número 1. Bom, lá eu tenho a seguinte orientação lá no nosso polígono. Arrumo os alunos em duplas, não, por enquanto não é possível, né? Mas a gente vai estar fazendo aqui em conjunto. E solicita a leitura da seção 4.1 do livro didático, da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Bem bacana. Após a leitura, peça que expliquem a seguinte questão: o que faz o indivíduo sentir-se parte de um grupo e de sua história? Afinal, o que é identidade nacional? Vimos anteriormente, não vimos? Vimos sim, vamos ver então. Vou nortear aqui a resposta de vocês, não precisa ter tal qual igual a essa, mas mais ou menos nesse norte, tá? Os sujeitos se sentem parte de um grupo ou de uma história quando são integrados e representados em termos políticos, econômicos, sociais e culturais por uma nação. Por isso a importância do conceito de nação para a formação de uma identidade. A identidade nacional, ela é constituída por um conjunto de símbolos e tradições que ligam os homens à nação, entendida em relação não só a seus vínculos socioeconômicos e políticos, mas também e principalmente a cultura e a identidade comum daqueles que dela fazem parte. 2. Fragmento textual 1. Olha só.
Ali vai falar sobre a questão indígena. O que é ser indígena no Brasil hoje? Apresenta reflexões sobre o processo de aculturação e a representação do senso comum, que é de que os índios têm uma cultura imutável. Como explicar essa visão do senso comum sobre as identidades indígenas? Pois bem, a resposta disso, pessoal, tem que ser norteada no conceito de etnia, do etnocentrismo. Isto é, a visão preconceituosa dos colonizadores americanos e daqueles que detêm o poder político e econômico da nação, acreditando serem superiores à nação indígena. Assim, essa ideia tornou-se popular, e quando o senso comum refere-se aos indígenas é de forma estereotipada, as instituições vão reproduzindo essa ideia, naturalizando a compreensão de que o índio não passou pela aculturação, negando-lhes a incorporação das transformações culturais e tecnológicas, pois entendem que os índios devem ter uma cultura imutável, certo? Por isso, então, que fica essa questão do senso, desse senso aí das identidades indígenas, num senso comum, né? O que é senso comum, né? Que a gente mesmo criou, não é científico, é comum. Então passou de uma fala para outra e as pessoas vão acreditando. 3. A partir da leitura do fragmento textual 2, lá da aula atividade de vocês, e de seu livro didático na unidade 4, explica o que vem a ser identidade racial. Bom, identidade racial a gente até conversou bastante aí com a questão do mito, né, da democracia racial. Vamos ver? A reflexão deve partir da constituição heterogênea da origem do povo brasileiro. Isto é, somos formados por 3 matrizes raciais: o índio, o negro e o branco. Essa mestiçagem nos legaram traços distintos no corpo, na cultura e na organização da sociedade. Nesse sentido, a identidade racial brasileira incorporou essa diversidade à cultura brasileira. Desculpe, gente. Portanto, identidade racial ou grupal está ligada ao lugar que uma pessoa está relacionada na estrutura social. Ou seja, a identidade racial não é uma escolha do sujeito. Elas estão relacionadas a uma ideia de raça construída historicamente no nosso país, que está ligada ao fenótipo do sujeito. Entenderam, gente? Mais ou menos por aí. E aí a gente vai criando uma identidade. Essa nossa identidade é dentro da nossa raça, das nossas culturas, que a gente acaba por viver e acabar vivendo o resto das nossas vidas. Tá bom? Número 4. No fragmento textual 3, lá da aula atividade, encontramos a seguinte afirmação: ações afirmativas vão além, realizam a justiça social, enquanto construção moral e política baseada na igualdade e nos direitos coletivos. Comente a afirmação e justifique sua veracidade. Bom, para que a gente explique essa afirmação, é preciso entender sobre as políticas públicas, né? E que elas estão realmente voltadas à realização da justiça distributiva quanto da reparadora, visto que o objetivo é reparar os danos causados aos negros e índios no processo histórico da colonização e escravidão, buscando corrigir as injustiças do passado e do presente. E coloquei aqui ainda a questão das leis que a gente discutiu anteriormente, das leis que fazem essa como é que a gente fala assim, essa inclusão social no cenário brasileiro, seja na questão de cultura, seja na questão do trabalho, seja muito na questão o quê? Da justiça social, da questão da educação, que é muito importante a gente dar força para esse tipo de política pública afirmativa, certo, gente? Então, pessoal, terminamos aqui então o nosso livro, a nossa matéria, a nossa disciplina de Homem, Cultura e Sociedade, né? Estou com vocês aqui no chatzinho mais um pouquinho, espero que todos vocês estejam bem. Muito obrigado pela excelente participação de todos, essa turma é sempre muito bem participativa, a gente gosta muito mesmo. Daqui a pouquinho o pessoal vai abrir Zoom, semana que vem prova, por isso que a gente fez 2 revisões, a gente se alongou um pouquinho aí, né? Eu resumi um pouquinho mais também, fui um pouco mais breve, mas muito importante para que vocês tenham condições, né, máximas de estudar bastante e fazer uma boa prova então. Certo, pessoal? Vou abrir o Zoom então, espero vocês lá para a gente conversar. Até mais!